Olá, crianças! Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 19 e 20 de Filosofia. Abram a apostila e acompanhem a leitura da professora. Seção Lápis na Mão. Número 1. Será que você e os colegas conseguem vencer este desafio? Tentem identificar o que há de errado com os argumentos apresentados para justificar a afirmação a seguir. Você deve concordar com a minha opinião porque... Se você não concordar, eu não serei mais seu amigo. Se você concordar, eu lhe emprestarei minha bicicleta. Porque muita gente concorda comigo. E aí, terceiro ano? O que há de errado nessas 3 afirmações a seguir? Será que se eu não concordar com alguém, ele vai deixar de ser meu amigo? Isso tá certo? Ficar me ameaçando para eu ter que concordar com a opinião do outro? Não, né? Não é através de ameaças que a gente concorda com a opinião do outro. Será que é a base de troca? Se eu concordar com ele, ele vai me emprestar a bicicleta? Ou talvez o videogame? Será que eu tenho que deixar de dar a minha opinião para concordar com a opinião do outro só para ganhar alguma coisa em troca? Isso tá certo? Não, né? E será que eu tenho que concordar com a opinião do outro porque todo mundo concorda? Eu não preciso pensar como todo mundo, né? Eu preciso respeitar a opinião do outro. Mas eu não tenho que ter a mesma opinião só porque todo mundo tem igual. Eu tenho que ter opinião própria. Certo? Vamos lá, terceiro ano. Número 2. Escreva o que você aprendeu com esse desafio. Então, o que a professora acabou de falar agora, vocês vão registrar aqui embaixo, ok? Olhar filosófico. Há pessoas que reclamam quando alguém expressa uma opinião diferente. Algumas chegam a brigar por causa disso. No entanto, há mais de 200 anos, um filósofo da França, conhecido como Voltaire, escreveu livros nos quais defendeu a ideia de que todos devem ter liberdade de expressar o que pensam. Liberdade para expressar. Mais de 100 anos depois da morte de Voltaire, uma pesquisadora inglesa chamada Evelyn Hall escreveu uma biografia desse filósofo e usou uma frase para resumir o pensamento dele. Leia a frase na ilustração ao lado. Mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa, vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa. O que é biografia, terceiro ano? É um livro que descreve aspectos da vida de uma pessoa. Converse com os colegas sobre a frase que vocês acabaram de ler. Então, eu vou pedir para que vocês conversem com um adulto, ou com um amiguinho, ou com um irmão que esteja aí perto de vocês, ok? Letra A. Vocês concordam com a ideia de que todos têm o direito de expressar suas opiniões? Sim ou não, terceiro ano? Sim, né? E por que vocês concordam? Conversem aí com um familiar que esteja em casa, ok? B. Vocês defenderiam o direito de uma pessoa dizer o que pensa mesmo sem concordar com a opinião dela? Sim ou não? E por quê? A gente tem que respeitar, lembra? Mesmo que a minha opinião seja diferente do outro, eu preciso respeitar o outro. Hora de filosofar. Converse com os colegas a respeito destas perguntas. Por que algumas pessoas têm opiniões semelhantes e outras têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto? Porque ninguém pensa da mesma forma, né? Terceiro ano. As pessoas geralmente elas não vivem num contexto parecido ou não são criadas da mesma forma e os pensamentos também não são os mesmos. O que pode fazer uma pessoa mudar de opinião? Argumentos, né? Argumentos que tenham fundamentos, bons argumentos. É possível uma pessoa respeitar opiniões diferentes das suas? Sim, se ela for uma pessoa educada, ela vai respeitar a minha opinião. Ela pode não concordar, ela pode ter a opinião dela e eu a minha, mas ela precisa concordar, né? Um respeito acima de tudo. Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com ela? Não. Respeitar quer dizer que eu estou respeitando o que você fala. Eu não vou discutir, eu não vou brigar. Mas eu tenho a minha opinião e você tem a sua. Número 2. Escreva sua resposta para a pergunta seguinte e explique por que você pensa assim. Atenção para a pergunta.
Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com esse modo de pensar? Vocês vão responder para mim, ok? Faça como os filósofos. Mesmo que você não concorde com as opiniões de uma pessoa, procure entender por que ela pensa dessa maneira e respeite sempre a opinião dos outros. Terceiro ano, número 2, vocês respondam no caderno, ok? Coloquem lá o cabeçalho, a matéria, a página e respondam.